Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, meu querido. Hoje nós vamos meditar. Nós vamos meditar no livro de Isaías, no capítulo 9. Essa passagem que a Vitória abordou aqui, era um texto que eu estava estudando também, pensando em trazer uma mensagem dele. Mas aí algumas coisas me levaram para essa mensagem, eu vou explicar para vocês. Mas algo que a Vitória não falou ali, que eu acho muito interessante naquele texto, eu não sei se vocês percebem, após aquele episódio, Herodes persegue as crianças da Judéia para matar. E Jesus tem que ser retirado dali. E um anjo fala para José, pega o menino e vai para o Egito. Mas eles eram de família pobre, vocês lembram disso? Jesus era de família pobre. Bispo, como é que você sabe que ele era de família pobre? Porque a oferta que ofereceu no templo, quando foi se consagrar a Jesus, o nascimento, eles ofereceram um pombinho, que era uma oferta de nível menor para pessoas que tinham poucas posses. Então eles eram de famílias pobres. E de repente um anjo de noite fala, pega o que você tem, pega a criança e vai para o Egito. Um outro país. E aí, como é que você faz? Sem dinheiro, sem recurso? Olha como Deus é gracioso em todas as coisas. Então esses magos vieram e depositaram o quê? Ouro, incenso, mirra. E isso, creio eu, que foi o suficiente para mantê-los no Egito pelo tempo que lá permaneceram. Deus é provedor, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 9, versículo de 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Louvado seja o Senhor. Até aqui, palavra do Senhor. Pai, graças eu te dou, mais uma vez, por essa comunhão, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos juntos, congregando, ó Pai, como igreja do Senhor. Dá-nos a tua bênção, a tua visitação mais uma vez. Continue, Senhor, operando em nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Este é um livro do profeta Isaías, um dos profetas muito usados no Antigo Testamento e considerado um profeta messiânico, porque é nas profecias de Isaías, no livro de Isaías, que encontramos as mais lindas profecias acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Detalhes assim, pormenorizados. Isaías teve a ousadia e a graça de receber do Espírito Santo essas revelações e passar de forma graciosa. Isaías fala de detalhes, até das túnicas que são divididas. Isaías fala do momento crucial da cruz, todo aquele sofrimento. Isaías viveu há 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, não é? E foi um instrumento de Deus para anunciar que viria o Salvador.
que viria o Salvador. E esse texto fala de uma luz que viria ao mundo, não é? E fala de um povo que viria e iam ver essa luz ia brilhar sobre a terra e também em determinado lugar geográfico que é apresentado ali numa terra, num lugar perto do mar. E quando a gente chega nesta época natalina, a gente encontra as cidades iluminadas, não é? E é até bonito, eu gosto dessa época, apesar, como a Vitória disse, da exploração indevida dessa data, revertida somente para compras e etc., uma exploração comercial, e apesar da inversão dos personagens principais, não é? Que substituíram por um bom velhinho, e etc. e tal, isso tudo nós já estamos cansados de saber, mas apesar disso tudo, eu gosto de chegar e ver tudo iluminado. Esses dias eu tenho viajado bastante, e tenho viajado com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, e eles têm feito apresentações nas praças públicas, e as praças estão iluminadas em todas as cidades. Nas cidades menores, vizinhas nossas, ainda capricha-se mais. Então você chega, tem toda a iluminação. Da onde surgiu essa cultura da luz no Natal? Não é? Da onde surgiu essa questão de colocarmos, acendermos as luzes, iluminarmos as árvores? Essa cultura, ela não é propriamente cristã. No princípio, ela foi uma cultura pagã. Não? É bom a gente ressaltar isso, né? Culturas pagãs faziam fogueiras, acendiam tochas de fogo com propósitos espirituais negativos, para adoração de entidades, para também agradecimento e pedido para um novo ano que se aproxima. Então, essa festa que hoje celebramos, ela não começou muito assim crente. Mas os relatos são que no século XVII, eu não sei se realmente isso procede, mas pelo menos é as informações obtidas, que é através de Martim Lutero, foi um dos primeiros a enfeitar uma árvore com velas, na época do Natal. E então, a partir daí, fez essa ligação entre as luzes e o Natal, não é? As luzes e essa comemoração do nascimento de Jesus, que também, diga-se de passagem, ninguém sabe exatamente a data exata do nascimento de Jesus. Foi mais ou menos no ano de 449 que o Papa instituiu o dia 25 como uma data que se celebraria a vinda do Salvador ao mundo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como a gente também acompanha os movimentos culturais dentro do possível, onde não há nenhum conflito com a nossa fé, por que não celebrarmos? Às vezes as pessoas fazem tanto barulho na internet acerca de coisas, para mim, insignificantes. O crente pode participar do Natal ou não? Por que não? Meu ponto de vista, se você tiver dificuldade com isso, eu te respeito, mas por que não? Não sabemos quando ele nasceu, mas escolheu-se uma data aonde deveria se lembrar, esse é o propósito, lembrar e celebrar o maior feito na face da terra, o maior acontecimento que já houve e jamais haverá, foi a vinda do Salvador ao mundo. Isso tem que ser celebrado, de forma gostosa, de forma prazerosa, de forma boa, de forma familiar. E também, amados, aproveite esses momentos para ser luz, eu vou depois falar sobre isso no final. Aproveite esses momentos que o Senhor nos dá. Portanto, Isaías começa aqui dizendo que um povo específico, uma região específica, eles iam ver a luz. Mas no versículo de número 2, ele diz o seguinte: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Eu quero tirar 3 lições que eu acho que vale a pena a gente pensar nesse texto, e a primeira dela, que trevas são essas, e por que elas persistem? Por que elas persistem? Porque o texto nos informa, e nós vamos entender aqui, que essa luz
que é Jesus, ela já veio, estabeleceu uma nova maneira de viver, estabeleceu princípios de justiça, de graça, de bondade. Essa luz já brilhou e continua brilhando, não é? Mas o escritor diz aqui que há povos ainda, há pessoas ainda, que vivem na escuridão, que vivem nas trevas. E escuridão aqui, é lógico, também é simbólico, não está falando somente da falta de luz, né, de claridade, mas está falando de um estilo de vida pecaminoso. Então, trevas aqui subentende-se que está falando do quê? De pecado, de maldade. E quando a gente, em pleno 2025, quase já virando para 2026, quando a gente percebe as notícias e vê o que acontece ao nosso redor, perto da gente, às vezes dentro da nossa própria cidade, atos de maldade sem limite, atos de crueldade para com o ser humano, para com o próximo, para com crianças indefesas, a gente olha isso e fala assim, ué, mas cadê essa luz que já era para ter dissipado essas trevas, mas a gente ainda continua vendo muitas trevas, continua vendo muitas pessoas agindo de forma maldosa, parece que tem aumentado, por mais que se combata, né, os crimes de, como que chama mesmo, quando o marido, feminicídio, parece que estão se multiplicando os casos de homens que estão tirando a vida das próprias companheiras ou ex-companheiras. Continua se multiplicando casos de pedofilia. E por incrível que pareça, às vezes com a permissão dos próprios pais, às vezes com a atuação dos próprios pais. E quando a gente olha isso, eu fico estarrecido, eu não sei você, mas eu fico estarrecido e perguntando, por que tudo isso? Por que tudo isso? As trevas é maldade, mas as trevas também têm uma significação de ignorância. Ignorância. A pessoa que está em trevas é uma pessoa que não tem conhecimento. Essa associação você encontra por toda a Bíblia. Não tem conhecimento da verdade, não tem conhecimento do Salvador, não tem conhecimento daquilo que Jesus trouxe e dessa luz que Jesus veio trazer. Não tem o conhecimento. E quando a gente vê as mensagens natalinas, as mensagens de Natal, que anulam por completo a ação do sobrenatural, a ação da luz divina, você fala, isso não vai funcionar. Nós, na nossa própria força, nós não vamos mudar nada. Juntos mudaremos o mundo para um mundo melhor. Juntos e unidos podemos fazer. Não faz não. Não faz não. E sabe por que não faz não, meu querido? Porque as trevas, ela continua no interior dos homens. É por isso que ainda nós vemos maldade em cima de maldade, e é por isso que muitas vezes não compreendemos aonde que está agindo essa luz que é Jesus. Mas quando a gente recorre às Escrituras, a gente começa a compreender, porque Jesus disse, olha, a luz veio, mas vocês amaram mais as trevas do que a luz. E depois ele explica o porquê, porque as suas obras são más, e vocês não querem que a luz as mostre, vocês não querem que a luz traga visibilidade a essa podridão. Portanto, o problema não está que a luz de Cristo não é suficiente ou não é capaz. O problema é que o homem, alguns deles ainda, não querem que a luz de Cristo entre nos seus corações. Não querem. Porque ainda preferem o engano do pecado. Ainda preferem andar na escuridão. E quem anda na escuridão, mais cedo ou mais tarde, vai tropeçar. Sim ou não?
Mais cedo ou mais tarde você vai tropeçar, meu querido. E às vezes você pode se machucar. Essa mensagem surgiu porque eu estava em Jaú na sexta-feira, e a apresentação era de frente de uma igreja católica, e a igreja católica estava com esse slogan de Natal, falando da luz que brilhou, o mundo que estava nas trevas, o povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Eu falei, é a mensagem que Deus quer que a gente aprenda. E duas coisas aconteceram comigo interessantes nessa viagem. Ligada às trevas, ligada à escuridão. Uma foi até engraçada. Às vezes, amados, andar na escuridão, você vai fazer os outros rirem. Você vai ser uma piada. Lembra do tempo que você bebia e dava aqueles shows e todo mundo ria de vocês, depois você visse o que você fez e fala, não é possível que eu fiz isso. Então, serviu de chacota para todo mundo. Às vezes andar nas trevas vai até tirar sorriso das pessoas, mas você é o palhaço. Você é o palhaço, sem perceber. Eu estava num quarto de hotel e tinha uma outra pessoa dormindo comigo, um outro motorista, e eu acordei, estava escuro, não queria incomodá-lo, e eu tomo um complexo de vitamina pela manhã, e eu peguei o potinho, né, e joguei na mão, e não saía, eu joguei mais. A hora que eu vi, eu tinha pego o potinho errado, era de um talco que eu usava para os pés, e o quarto encheu daquele talco, foi talco para todo lado. Engraçado, mas é resultado de quem anda na escuridão. E aí, para completar na volta, eu comprei uma latinha de energético, porque ia ter que tocar até tarde da noite, e eu vim tomando ela, e sem querer, ao levar a mão no escuro também do caminhão, eu dei um corte no dedo, mas que arrancou uma fatia dele, e não parava de sair sangue. Por quê? Porque eu estava no escuro. Se você persistir em andar nas trevas, você pode ser motivo de chacota, mas também pode se machucar. Você pode se ferir. Nós não fomos feitos para as trevas, nós fomos feitos para a luz. Jesus é a nossa luz. Jesus é o sol da justiça. Aleluia. É isso, por isso que ele usa esse termo ali, depois dizendo, ó, raiou uma luz, raiou. É como o sol da justiça, que brilha e que mostra a sua claridade. Cuidado, meus irmãos, com as trevas, cuidado com as ofertas que nos é trazida dia após dia, de caminhos que não conduz com a luz. Tudo aquilo que você não pode revelar, geralmente está associado ao pecado. Tudo aquilo que não pode ser visto, tem que ser escondido, pode estar relacionado ao pecado. E mais cedo ou mais tarde você pode se cortar. Mais cedo ou mais tarde você vai ferir a si mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. Mas o texto, graças a Deus, não para no vislumbre das trevas, mas ele diz que então saiu uma luz. Segundo ponto que eu acredito que é importante, que luz é essa que chegou? Que luz é essa? O escritor Mateus, quando escreve o Evangelho, ele vai dizer que essa profecia se cumpriu. Vá lá rapidamente comigo em Mateus 4, versículo de número 12. Olha como é maravilhoso a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nem uma vírgula, nem um tio, tudo se cumprirá. Mateus relata, no versículo 12 do capítulo 4, fazendo referência a esse texto que nós lemos, ele diz, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum. Cafarnaum se tornou ali a sua base ministerial, que ficava junto ao mar, na região da onde? De Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte,
raiou uma luz. Aleluia! Que luz é essa? É Jesus Cristo, o Senhor. Mateus então fala: olha, essa profecia já se cumpriu, de forma providencial, minuciosa. Deus conduz Jesus Cristo a viver em Cafarnaum, que ficava próximo do caminho do mar, próximo do grande mar da Galileia chamado, mas é um grande lago de água doce. E ali era uma região de muita passagem de pessoas que vinham de fora, porque tinha acesso perto ao mar. E ali então veio muitos gentios, povos que não eram judeus. E é por isso que o texto diz que ali era chamado como a Galileia dos gentios. E lugar que abundava o pecado. Por quê? Porque os povos fora de Israel, amados, a maioria até então, não tinham conhecimento da luz. Não conhecia a revelação de Deus. Tinham povos que andavam em plena escuridão. É por isso que lá no Antigo Testamento tinha várias ordenanças para que eles não convivessem com o gentio, para que o povo de Israel se separasse. Por quê? Porque realmente era um grau de pecaminosidade muito alto, sem conhecimento de Deus. Mas o grande arquiteto de todas as coisas disse: vá lá em Cafarnaum, porque tem uma profecia que precisa ser cumprida. Aleluia, precisa ser cumprida. Jesus disse em João 8,12, acerca dele mesmo, o que ele diz lá? Os textos estão sendo colocados aí? João 8,12. Olha o que Jesus disse. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Meu irmão, não há clareza, não há verdade, não há justiça, não há um caminho reto se não for por Jesus Cristo, o Senhor. Se não for por Jesus Cristo, o Senhor. E eu não sei vocês, mas eu percebo uma ação do inimigo nos corações das pessoas que não conhecem a Jesus, dos incrédulos, entre aspas, e uma cegueira espiritual no seguinte sentido: às vezes você fala de Deus para as pessoas, e ele fala assim: não, eu creio que existe um Deus todo-poderoso. Esses dias eu falei com um conhecido meu, muito ligado à cultura, e a cultura está sempre ligado ao ateísmo, mas ele reconheceu e disse: não, eu creio que existe um ser superior, um Deus, alguém que começou todas as coisas. E quando a gente vê alguém dizendo isso, é positivo, mas ao mesmo tempo percebe-se, toca na pessoa de Jesus. Aí então a conversa muda, porque crer num Deus que criou todas as coisas, até os demônios creem e estremecem. É um pensamento quase que lógico. Eu digo que tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. Você tem que ter mais fé para acreditar que tudo surgiu do nada, do que crer que houve um ser superior que deu início a todas as coisas. Mas a questão é que esse ser superior que fez todas as coisas, trouxe Jesus Cristo para a salvação do mundo. E quando não convergimos em Cristo, essa fé num Deus, num arquiteto do universo, não muda nada, não acrescenta nada, porque sem Jesus Cristo não há salvação. Sem passar pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, sem passar por este resgate providenciado na cruz, sem passar pela nova vida que só tem em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, Jesus é a luz do mundo. É a luz do mundo. Os cristãos são
fanáticos, eles acham que é só eles acham que tudo gira ao redor deles. Não, eu não acho nada, eu sou apenas mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo, e é a palavra de Deus que diz exatamente isso. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Quem não está em mim, não está ligado à vida. E diga-se de passagem que luz também é vida. Se não houvesse o sol que ilumina toda a terra, não haveria vida na terra. E é por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim tem vida, tem vida. E em terceiro lugar que a gente tem que entender, e é isso que nós temos que anunciar, é isso que nós temos que celebrar aqui nessa oportunidade. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus trouxe essa luz? O texto vai nos dizer, no versículo de número 6. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. Volta lá em Isaías. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado. Oh, aleluia! Qual é o método? Qual foi a fórmula que Deus fez para trazer essa luz ao mundo? A fórmula é a encarnação do Verbo. É o que João diz em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e tabernaculou conosco. O Verbo, Deus eterno, se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Não foi um abrir dos céus, não foi um ato somente sobrenatural. Deus usou o natural, Deus usou uma mulher para que gerasse o Salvador ao mundo. Nós estamos estudando há algum tempo aqui Hebreus e estamos entendendo tantas coisas importantes. Uma delas é essa: para resgatar o homem precisava ser um homem. Deus se fez homem, e hoje nós temos um homem Deus no céu, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Mas por quê? Porque Deus se encarnou. Deus se encarnou. E a história da encarnação de Jesus, ela é simplesmente maravilhosa. A história de Maria e José, como todos nós conhecemos, ela é maravilhosa. Ei, mas deixa eu abrir aspas aqui um pouquinho. Deus precisou usar Maria, Deus usou José, Deus usou os homens e mulheres que estavam naquele tempo, precisou de ser através de nós e continua sendo através de nós e para nós. Senão o Natal não tem significado nenhum, se não for para salvar-nos. O Natal é para mim e para você, o Natal é nosso. O Natal é a condição de Deus para que novamente pudéssemos ser religados a Ele. Pudéssemos ser religados a Ele. E quando pensamos em Maria, o grande privilégio que ela teve de carregar o Salvador do mundo em si, eu ouvi um pastor fazendo uma pergunta e achei interessante: você está disposto a carregar Jesus? Não, você não vai ficar mais grávido, agora você vai ficar cheio do Espírito Santo e vai levar Jesus aonde você for. Vamos levar Jesus aonde a gente vai. E vamos ser também um invólucro, vamos ser também um instrumento, vamos ser também um processo de Deus na terra. Um processo do Deus encarnado. E ele acrescenta de forma graciosa, não sei se você percebeu, ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É dádiva de Deus. É dádiva de Deus. Deus, para salvar, Ele precisou dar. Se você quer salvar o seu casamento, você precisa dar-se. Se você quer salvar o seu negócio, se for um negócio de Deus, você precisa dar-se, doar-se, entregar-se a este projeto. Isso é um processo divino. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Ah, bispo, isso é acerca de oferta. Não, é acerca de vida também.
É acerca de vida também. Olha as histórias dos grandes homens que fizeram sucesso, falando agora de sucesso financeiro e profissional. É bonito ver a história deles quando está lá no final. E ficar com dor no cotovelo e falar, eu também queria. Mas você tem que ver a história no início. Eu vi um podcast hoje, ainda cedo, de um pregador que eu ouvi há muito tempo, Juaribe Palharim. Quem já ouviu desse pregador em São Paulo? Juaribe Palharim. E me chamou atenção porque o título do podcast era Ele Quebrou, Faliu. Aí eu falei assim, não é possível, esse homem, eu sempre ouvia ele, é um homem de Deus. Não concordo com todo o estilo da igreja dele, mas eu ouvi muitas mensagens boas dele, aí eu resolvi ouvir o podcast, e na verdade era um testemunho de como ele começou. De como ele começou o ministério, chamado de Deus. Ele tem uma igreja que chama Paz e Vida. O ministério hoje se estendeu muito. Mas eu vi esse relato do começo dele, que ele era um empresário de sucesso, deixou tudo para servir a Deus. E a igreja não ia. Não tinha gente, não tinha dinheiro. E ele foi desfazendo de tudo que ele tinha para pôr dinheiro na igreja. Até que sobrou a sua última casa, onde ele morava. Ele falou assim, não, essa eu não posso desfazer, porque vai que não dá certo a igreja, eu tenho onde ficar com a minha família. Mas aí ele ouviu o Espírito Santo falar para ele, dá também essa. E ele foi e vendeu a casa, e colocou tudo na igreja. E aí ele estava relatando o que Deus fez na vida dele, e que reviravolta a vida dele teve. Esse homem ficou conhecido como o príncipe das ilustrações. As mensagens dele, ele trazia, criava ilustrações e enriquecia a mensagem. Aí depois tem os comentários nos podcasts, eu fiquei muito feliz daquilo. Não teve um comentário negativo, só a pessoa dizendo assim, eu fui alcançado pelo rádio, na pregação deste homem. Eu fui tocado, a minha mãe não sei o quê. E hoje o ministério dele cresceu e se expandiu, mas por quê? Porque lá atrás ele deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A igreja, a humanidade, precisa voltar a entender que é dando que se recebe. Portanto, como Deus fez isso? Pela encarnação do Verbo. A encarnação, o maior milagre, o episódio marcante de toda a história humana, na minha opinião, não tem nada que se compara, nada. Um Deus que se humilhou e se fez homem. Para quê? Por quê? Para que eu e você tivesse Natal. O Salvador nasceu. O Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor. O nosso Rei. Nessa passagem que a Vitória leu, eu estou preso nela porque eu acho que eu estudei ela. Quando esses magos vêm para presentear Jesus e perguntam para Herodes, presta atenção no texto, fala assim, aonde nasceu o rei? Não está dizendo onde nasceu um menino, onde nasceu um príncipe, aonde nasceu o rei? Jesus Cristo já nasceu o rei. Ele é governador, é por isso que o texto diz aí, o domínio está sobre os seus ombros, o poder está sobre os seus ombros. Nós não servimos ninguém, menos ou menor, nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois ele completa, e eu não poderia deixar de reler com você alguns atributos desse nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ele será chamado maravilhoso conselheiro, aleluia, ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos dá direção, ele nos aconselha pela sua palavra, mas ele não é só isso, ele é Deus poderoso. Será que os russelistas não conhecem esse texto da Bíblia e outras centenas dele, onde diz que Jesus Cristo é Deus poderoso? Ele não é um semideus, ele não é um Deus melhor, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Pai da eternidade. Pai da eternidade é um atributo divino, ninguém é eterno senão o único, que é Deus. Ele é o Pai da eternidade, mas ele também é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Meu irmão, se você está sem paz, se agarre no príncipe da paz.
Se agarre em Jesus e fala: Jesus, eu preciso dessa sua paz. Ele é o príncipe dela. Aleluia. Hoje celebramos esse dia tão especial da encarnação, da maior celebração da raça humana. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu quero terminar com um texto. Coloca ali para mim, por favor, João. Efésios capítulo 5. Porque não faria sentido algum somente vir para nos salvar. Ir para o céu é uma bênção, mas há um propósito enquanto estamos aqui. Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9. É um desafio de Jesus para a minha vida e para a sua. Porque outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Os frutos da luz estão na bondade, na justiça e na verdade. Hoje o Senhor, nosso Salvador, nos salvou com um propósito, a fim de sermos também luzeiros neste mundo, sermos luz aonde passarmos. Nós somos como uma lua, não somos como o sol. O sol é o Deus eterno, mas pelo menos nós podemos refletir a luz dele. Refletir a luz dele, trazendo o quê? Bondade, justiça, verdade. A luz não fala, gente. A luz não fala, ela somente brilha. Há uma frase de São Francisco de Assis, que é interessante. Ele fala assim, olha, certa vez que ele estava dando as últimas instruções para a equipe dele sair para evangelizar. Ele falou assim: saiam, evangelizem, se necessário for, fale alguma coisa. O evangelismo era com obras, com vida, era com luz. Deixa brilhar a luz e as pessoas vão reconhecer algo diferente em você. Então, se for necessário, você fala: é Jesus, o Salvador. É Jesus que entrou na minha casa. É Jesus que mudou a minha vida. É Jesus que me libertou das drogas, que me libertou do álcool, que me libertou do adultério, que me libertou da prostituição. Então, a luz vai brilhar. Mas esse é o desafio da igreja hoje. Senão não faz sentido estarmos aqui ainda. Jesus veio e nos salvou, já levava a gente embora e já terminava toda a história. Mas estamos aqui para dar continuidade, para sermos luzeiros neste mundo. É em nome de Jesus Cristo. Gostaria de orar com vocês. Vai ter mais alguma canção? Como é que está o cronograma? Não? Nem mais umazinha? Então vem cá, vamos adorar o Senhor. Nós temos 5 minutos. E nós vamos estar orando e agradecendo. Que privilégio, meu irmão, você está aqui. Alguém te impediu de vir ao culto hoje? Alguém te pôs um revólver e falou: não, se você for, você está preso. Se você for, nós vamos confiscar os seus bens. Já tem lugar no mundo que está assim. Estão confiscando os bens. Estão trazendo todo tipo de impedimento do povo servir ao Senhor Jesus. Portanto, você que está aqui como eu, num país apesar dos pesares, que ainda temos liberdade para adorar o Senhor Jesus, agradeça ao Senhor por essa oportunidade. Agradeça ao Senhor. Ai, bispo, mas choveu, foi tão difícil chegar. Foi nada. Nós temos hoje carro, nós temos ônibus, nós temos meios que podem nos levar. Às vezes você desce do carro assim, dá 2 passos, já entrou na igreja. Não é assim? Às vezes a sua garagem é coberta, você já entrou no carro, apertou o portão abriu. Não caiu uma gota nesse cabelo da chapinha. Eu estava falando para uma aluna, ela falou assim: não, mas não é só a gota, pai, é a umidade do ar também. Então não tem jeito. Então não tem jeito, aí não dá. A umidade do ar não tem jeito. Vamos adorar a Deus e depois nós vamos estar orando em nome de Jesus. Nós vamos louvar essa canção: Ele reinará para sempre, né?
Glória a Deus. Está conosco o bispo Claudenir, a sua esposa, a pastora Lúcia. Nem preciso de apresentação, já são de casa, não é? Mas só para honrá-los. Aleluia. Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor.